Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Nasci lá e eu fui criado até 10 anos de idade com a minha mãe, mas depois eu fui morar com os meus avós. A minha avó era membro da Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, a primeira igreja. E lá, de 10 anos até os 20 anos de idade, eu frequentei a igreja e trabalhei muito, ocupei espaços ali de atividades interessantes, como líder de juventude. E quando tinha uns 14 anos de idade, eu me senti chamado para o ministério. Como eu não tinha, e eu era empolgado, motivado com isso, né? Mas eu já queria pregar, né? Como eu não tinha público, eu comecei a pregar para as galinhas no quintal da casa dos meus avós, né? Eu pregava para as galinhas e era assim, as galinhas ficavam no fundo do quintal e quando era no fim da tarde a gente trazia as galinhas mais para perto da casa e deixava num quartinho para que os ladrões de galinha não as levassem. E quando eu chegava lá, porque o Nordeste anoitece mais cedo, né? 6 horas da tarde, já estava escuro, eu chegava com a lamparina, as galinhas desciam de um puleiro, e eu aí fazia uma pregação para elas, né? Uma pregação aí. Aí eu pregava e depois eu dava as costas para as galinhas, eu vinha na frente, as galinhas vinham atrás, né? Não porque não porque elas tinham tomado a decisão para nada, é que elas ficaram condicionadas, né? Elas ficaram condicionadas, elas viam a lamparina, descia do puleiro, ficavam ali, eu pregava, depois dava as costas para elas, me acompanhavam e eu colocava as galinhas sem nenhuma dificuldade nesse espaço reservado, protegido, né? E aí depois comecei a pregar ao ar livre, era muito entusiasmado por isso, né? E com 20 anos de idade, a minha igreja me apresentou ao presbitério do Nordeste e eu fui encaminhado para estudar em São Paulo, né? Estudei aqui 5 anos, o curso era de 5 anos. E, ao mesmo tempo, fiz filosofia, fiz teologia e, terminado o curso, voltei para o Nordeste. Fui pastorear no Rio Grande do Norte. Eu era pastor de toda a região do estado do Rio Grande do Norte. Fiquei lá 5 anos, né? E exerci também, na época, o magistério, né? Fui professor e fui diretor de escola, de uma escola do estado grande que tinha lá, né? Essa é uma trajetória, assim, para você entender um pouco. E lá, a minha participação no trabalho, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi mais com a cidade, né? Eu me identifiquei muito com a cidade, acho, por causa da educação, né? E tinha muita amizade com o reitor da Universidade Federal lá, na época, e com o arcebispo, né? Tinha cultos ecumênicos de formatura toda a universidade, eles faziam um evento só. E eu geralmente ia lá para pregar, porque não é que eu era o melhor, não, é porque os demais não aceitavam pregar perto do padre, né? Isso foi em que ano? Isso foi na década de 70, né? Década de 70. Ah, então já havia ocorrido o golpe militar. Mas era um ambiente de muita repressão. Ecumenismo era associado ao comunismo? Ao comunismo, é. Eu me lembro que, numa dessas cerimônias aí, o ministro da Educação, que foi lá na cerimônia, foi o Jabas Passarinho. Não sei se alcançou o Jabas Passarinho, né? Do Pará, né? Mas ele estava ligado ao grupo da Revolução, né? Entre aspas, né? Da chamada Revolução de 64. Mas voltando um pouco às suas origens, qual era o modelo inicial de igreja que te inspirou, né? Como que o senhor caracteriza aquela igreja que o senhor passou a infância, a adolescência,
que assumiu, né, os primeiros cargos? Então, é uma igreja de tipo assim conservadora, né? Bom, a igreja presbiteriana independente do Brasil ainda é uma igreja conservadora, né? Nós assim temos um viés progressista da parte de alguns, tal, mas essencialmente uma igreja conservadora, né? E eu fui criado ali, onde, por exemplo, a igreja, só para você ter uma ideia, os jovens não iam ao cinema, né? Que era pecado, né? Considerado pecado. Eu me lembro que na classe de jovens da qual eu participava, apareceu um filme, eu acho que a primeira edição do filme, Os 10 Mandamentos, né? Que era um longa-metragem e passou no cinema lá. E aí nós, os jovens, fomos perguntar ao pastor, né? Ah, será que é pecado ir ao cinema? Está passando aí um filme bíblico? Primeira coisa que ele disse, não existe filme bíblico. Esse é um filme secular. Segundo, se vai ao cinema e Cristo volta, como é que vocês vão ficar nessa daí? Vocês não vão subir para o céu. Bom, aí o pastor foi embora, a gente conversou entre nós, né? Ah, eu acho que a gente deve arriscar, não? E nós fomos ao cinema. Eu não sei se você chegou a assistir, acho que era a primeira edição daquele filme, Os 10 Mandamentos. E não cheguei a assistir. Tinha uns efeitos sonoros interessantes, que era assim, novidade, né? Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, aí aquele barulho, né? E o cinema, você sabe que o som no cinema ele fica bem mais potente. A gente estava lá num misto de medo, curiosidade. A gente queria assistir o filme, mas estava com medo que Jesus voltasse, né? Aí, quando dava aquele barulho, aqueles efeitos, a abertura do Mar Vermelho, né? Então, eu me lembro que a gente estremeceu, né? Eu, os colegas ali, pensando que Jesus estava voltando e a gente estava ficando, né? Esse era o modelo de igreja que tinha na época, não? E deve ter mudado lá para cá, né? Também isso foi quando? Na década de 60, né? Eu vim para São Paulo em 65, né? Então, era na década de 60, né? É a igreja que nós fazíamos culto ao ar livre, eu preguei muito ao ar livre.